Então, galera, vamos lá. Nós estamos na página 42 do livro de vocês, como vocês podem ver. Nós iniciamos na sala esse tópico falando sobre as preposições, mas nós não conseguimos concluir, né? Nós fizemos só a parte da tirinha, as questões, e a gente não fez a correção, então ainda falta fazer a correção e a explicação do conteúdo em si. Então, quem tiver com o seu caderno, pode pegar aí, abrir na atividade que você respondeu em sala, para a gente poder corrigir essas 3 questões da tirinha, certo? Então, vamos lá. O que diz a tirinha? Nós temos aqui o Silvestre, e aí um rapaz está carregando uma placa com o escrito proibido jogar. E aí o Silvestre acompanha ele. No segundo quadrinho vocês podem perceber que ele chega num campo cheio de lixo. E aí ele vê o rapaz colocando a plaquinha numa árvore. E aí ele diz o seguinte: como é que botam uma placa desta em um campo cheio de lixo? Não é proibido, é impossível. E aí nós temos as questões. Primeira, para Silvestre, por que é impossível jogar no campo? Por que não dá para jogar ali? Então a resposta vocês até estão vendo aqui na tela. Vou passar um pouquinho mais aqui para cima, nessa parte da esquerda. Sugestão de abordagem, tá? Aqui as respostas. Então na primeira questão, não é possível jogar no campo devido à grande quantidade de lixo. Então para ele não fazia sentido que o rapaz pegasse uma plaquinha dizendo que era proibido jogar, sendo que já era visível que não dava para jogar no campo, né? O campo já estava cheio de lixo. Segunda questão. Ao que parece, a placa colocada pelo homem na árvore à beira do campo está com o sentido incompleto, o que desperta o aborrecimento de Silvestre. Como poderíamos desfazer esse problema de sentido? Então, o que está aí de errado na plaquinha? É porque ele disse que era proibido jogar. Então, não é o jogar no sentido de ir lá pegar a bola, né, e utilizar o campo. Mas seria proibido jogar o quê? O lixo. Então, nós teremos que completar o sentido do verbo jogar com o termo o quê? Lixo. Então, a frase deveria ser proibido jogar lixo, que as pessoas entenderiam especificamente a mensagem, né? Terceira questão. Na tira, qual é a relação de sentido expressa pela palavra em? Essa palavrinha está expressando uma noção de lugar. Vejam lá na fala do Silvestre, no terceiro quadrinho, a última fala. A primeira e última fala, né? Como é que botam uma placa desta em um campo cheio de lixo? Então ele está indicando exatamente o lugar onde a placa está sendo colocada. Ela está sendo colocada onde? Em um campo cheio de lixo. Então essas 3 questões, elas introduzem o conteúdo das preposições. E é esse conteúdo que nós vamos estudar a partir de agora. Vamos lá, gente? Então, abaixo das questões, nós temos então o nosso conteúdo específico falando sobre preposições. Ele nos diz o seguinte: nesse contexto, a palavra em, essa que a gente acabou de ver na tirinha, é classificada como uma preposição. E aí ele vai trazer a primeira característica das preposições, qual seja, as preposições são palavras invariáveis. Então, primeira coisa, tia, o que é uma palavra invariável? É aquela que não muda. Você vai poder escrever a expressão cuja preposição esteja inserida no singular, no plural, no presente, no pretérito, no futuro, e ela não vai se alterar. Então, as palavrinhas que compõem a preposição, elas não mudam. Por isso, elas recebem o nome de invariáveis. E qual que é a função da preposição? Unir 2 termos e contribuir para a construção de sentido entre eles. Então, se a gente imaginar, por exemplo, o nome da nossa cidade, Lago da Pedra, nós temos preposição. Por quê? Eu tenho o substantivo lago, eu tenho o substantivo pedra. Mas se eu chamasse o nome da nossa cidade simplesmente como Lago Pedra, você até entenderia a mensagem, porque você é morador da cidade e você sabe a origem do nome do nosso município. Mas não faria sentido. Por quê? Falta um conectivo, falta uma palavrinha para unir, para juntar esses 2 substantivos. Que palavrinha é essa?
No caso de Lago da Pedra, nós temos o da. E o da é o quê? Preposição. Então lembra, primeiro, uma palavrinha invariável, ou seja, ela não vai mudar. Você pode escrever a frase no singular, no plural, no presente, no pretérito, no futuro, ela vai permanecer inalterada. A preposição não muda. E a segunda e principal característica da preposição é que ela serve para unir, ligar dois termos e fazer com que entre eles nós tenhamos uma relação de sentido. Então é bem mais fácil pronunciar o nome Lago da Pedra do que pronunciar Lago Pedra. Não concordam? Então vamos lá para o nosso livro, que ele vai trazer vários exemplos de preposições e o que elas indicam. Por exemplo, elas podem indicar posse, como aquele carro é de Jorge, então a preposição é de, ela está indicando a quem o carro pertence. Pode indicar o lugar, como Paula está em casa, então eu sei qual lugar que Paula está. Pode indicar companhia, como moro com meus pais. Pode indicar instrumento, ela se cortou com a faca. Pode indicar um meio, como no exemplo viajamos de avião, que é o meio pelo qual você viajou. Origem, como viemos do Recife. Ou até tempo, vou esperá-los até 7 horas. Então, em todos esses exemplos que vocês estão visualizando, nós temos palavrinhas em negrito, de, em, com, de, novamente, do, até, todas elas são o quê? Preposições. Continuando aqui. As preposições contribuem bastante para a construção do sentido e não podem ser utilizadas aleatoriamente, ou seja, você não pode sair escrevendo preposições, como nós costumamos dizer, à torta e à direita, ou seja, em qualquer lugar, de qualquer jeito. É isso que significa a palavra aleatoriamente. Por isso, não seria correto se na tirinha substituíssemos a preposição em pela preposição com, porque aí nós íamos alterar o quê? O sentido. Nesse caso, a preposição mais adequada é o mesmo em, que estabelece uma relação de sentido em qual circunstância? Na circunstância de lugar. E aí nós temos o box do Aprenda Mais. Lembra o que eu disse para vocês na sala? Não esqueçam nunca. Sempre leiam os boxes, tá? Tem muito conteúdo, principalmente de gramática, que no livro de vocês vem dentro desses quadrinhos, vem no rodapé da página, vem nas laterais, então não deixem de ler. O que é que o box do Aprenda Mais nos diz? O conceito de preposição vem do latim e quer dizer ato de colocar antes. Assim podemos entender que a preposição é uma palavra que ocupa uma posição anterior. Na prática, ela vai fazer o quê? Unir dois termos, juntar, fazendo com que o segundo fique subordinado ao primeiro. Vamos passar para a página seguinte, página 43, que aí nós vamos ter mais alguns exemplos. Continuando. No entanto, em muitas situações, não escolhemos a preposição pensando no seu significado. Nesses casos, ela nos é imposta pela própria dinâmica da língua, ou seja, ela é determinada pela palavra que a precede, ou seja, a palavra que vem antes, tá? E aí pode ser um verbo, um substantivo, um adjetivo, até um advérbio. Então nós temos aqui alguns exemplos. Gosto de estudar, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Preciso de você. Preciso de, porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Confio em você, a preposição em, porque quem confia, confia em alguém. Vê como é interessante? A palavra que vem antes, que aqui no caso é o verbo gostar, preciso, que é o verbo precisar, confio, que também vem do verbo confiar, são verbos. E verbos exercem transitividade, então são palavrinhas que precisam de complementos específicos. Isso é um conteúdo que vocês vão estudar, inclusive, neste ano, no 7º ano. Então, não é simplesmente você observar e dizer, vou colocar uma preposição aqui.
e aí escrever qualquer coisa só para preencher o espaço. Não. Existem palavras específicas que você vai colocar dentro do enunciado que vão fazer mais sentido. Mesmo que seja preposição, você precisa saber especificamente qual preposição utilizar. E aí nós ainda temos exemplos. Ela estava confiante em mim. Quem confia, confia em alguém, em alguma coisa. Ele foi derrotado pelos aborrecimentos. A mesma coisa que eu disse anteriormente. Derrotado por alguma coisa, por alguém. Olha o que é que vem aqui no Aprenda Mais. Nós temos aqui uma indicação a respeito dos advérbios que foram citados aí anteriormente. Advérbios são palavras também variáveis, capazes de modificar o sentido dos verbos. Por exemplo, chegamos cedo. O verbo é chegamos. Eu quis indicar justamente qual foi o tempo. A gente poderia ter chegado tarde, a gente poderia ter chegado de forma antecipada, como foi o que aconteceu aqui. No próximo exemplo, dormi aqui, o verbo é dormir, e eu quis indicar o quê? O lugar, onde foi que eu dormi. Então, aqui é um advérbio de lugar. Falei muito de você, o verbo é falei, o advérbio vai ser quem? Muito, porque está demonstrando uma intensidade. Você poderia sim ter falado, mas nesse caso você falou muito, falou demais. Então, sempre que vocês verem os advérbios, eles estarão acompanhando quem? Um verbo, tá? É bem simples nesse sentido. Se a gente conhece os verbos, não tem nenhum tipo de problema aqui no advérbio. Então, vamos lá. As preposições podem se contrair. Gente, o que é contração? É quando você faz, no caso, aqui dentro do contexto, contração vai ser uma diminuição, tá? Então, existem preposições que elas são contrações. Então, elas foram o quê? Diminuídas. Nós tínhamos duas palavrinhas que se transformaram em uma. E aí, essa nova preposição vai ser chamada de locução prepositiva. Vamos ver aqui o exemplo para que vocês entendam o que é o fenômeno da contração, dessa diminuição. Aí nós temos a oração. Você sabe qual é o melhor amigo do homem? E aí nós temos amigo, substantivo, homem, substantivo também. Para juntar essas duas palavrinhas, eu usei o quê? Preposição. Então, eu tenho aí a preposição do. Como que essa preposição foi formada? Então, nós temos aqui no exemplo a setinha nos mostrando. O do é formado com o de, que é a preposição, mais o o, que é um artigo. Olha que interessante. Então, o que foi que aconteceu aqui? Ao invés de escrever de mais o, que ficaria meio confuso na hora de falar, vejam, você sabe qual é o melhor amigo de o homem? Faria sentido? Não. Então, aqui foi necessário juntar, fazer com que a preposição estivesse junto com o artigo. Então, ao invés de você dizer, você sabe qual é o melhor amigo de o homem, você diz, você sabe qual é o melhor amigo do homem. Olha a diferença. Não é bem mais simples de falar? Então, aí nós tivemos o quê? Uma contração. Porque quando eu junto o de mais o o, eu tenho que perder uma letrinha. Para que a palavrinha, para que a preposição fique bacana, faça sentido. Então, qual foi a letrinha que eu perdi? O é. Quando eu juntei o de mais o de que era preposição, mais o que era artigo, eu formei a preposição do. E ela foi formada por contração, porque eu diminuí. Era o de mais o, agora só é do. Então, eu perdi a letrinha E, certo? Então, quando vocês ouvirem locução prepositiva, quando vocês ouvirem processo de contração, lembrem disso. Nós estamos ali diminuindo, tá? O tamanho da preposição. Para quê? Para que faça mais sentido, para que o enunciado fique de forma mais clara, para que você pronuncie melhor as palavrinhas, tá? Observe que na contração, a preposição sofre alguma mudança. Isso não ocorre na combinação. O que é a combinação? É só quando eu junto, tá?
Gosto muito daquele livro. Aí eu tenho preposição de mais o pronome aquele. Aí aconteceu o quê? Contração. Porque eu perdi a letrinha E, tá? Para poder formar a palavra daquele, era de mais aquele. Então eu perdi o E do de e juntei com aquele. Então formar a palavrinha daquele. Aí aconteceu o quê? Contração. Um próximo exemplo. Ele estuda num colégio religioso. Novamente teve o quê? Contração. Porque eu tinha a preposição em mais o artigo um. Então eu novamente perdi as letrinhas, certo? Passando agora para a página seguinte, a página 44. Agora, como é que ocorre na combinação, tia? A combinação a gente não perde letrinhas, a gente vai só juntar. Ó o exemplo. É possível ver o suspeito através do vidro. Então aí eu tenho o quê? Uma locução prepositiva, porque eu tenho duas preposições. Eu tenho através e tenho do. E eu não perdi nenhuma letrinha aí, porque eu só juntei. O outro exemplo. Há muita poeira em cima do armário. De novo, eu tenho uma locução prepositiva, porque eu tenho duas palavrinhas. Eu tenho em cima e tenho do. E o que foi que eu fiz? Eu só juntei. Então, gravem na memória de vocês. Contração quando eu perco as letrinhas. Eu junto e perco. A combinação é só eu juntar. É só combinar preposições. Então, eu não perco fonemas, não perco letrinhas, tá? Essa tabelinha vai ficar para vocês simplesmente a título exemplificativo, porque vocês precisam estudar ela parte por parte para entender o uso de cada preposição. Quando que eu vou usar a preposição até? Exemplo, tá aqui na tabelinha, ó. Quando é que eu uso até? Quando eu estiver falando sobre um movimento, quando eu quiser fazer alusão a algum tipo de movimento. Então, arrastou-se até a cozinha, significa que a pessoa se movimentou, foi até a cozinha. Então, essa tabelinha que está na página 44 e vai até a página 45, é mais a título de conhecimento para vocês e principalmente para que vocês façam consultas, tá? E para que vocês vejam aí o significado de cada uma das preposições. Aqui nós temos um box do Aprenda Mais, não deixem de ler, é um conhecimento adicional para vocês em relação às preposições, tá? Só para vocês perceberem como que as preposições elas são importantes quando se tem relação de sentido, quando a gente está falando sobre o sentido de um enunciado, tá? Então a nossa aula encerra aqui. Como vocês estão vendo, tem a prática linguística aqui, a tia não pode descer mais porque vai aparecer respostas. E a prática linguística, que é a atividade, se encontra na página 45 e vai até a página 48, tá bom? E a data de entrega eu vou fixar aqui na descrição do vídeo, vou colocar no grupo para vocês também, somente na semana que vem, na segunda-feira, que pela nossa previsão nós voltaremos, né, para as nossas aulas presenciais. Então vamos torcer para que nada aconteça durante esse percurso e a gente realmente possa voltar para as nossas aulas presenciais. E aí, voltando para a aula presencial, eu recebo a atividade presencialmente, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição, tá? Até mais!